Cada 15 dias nós nos reunimos aqui para lermos algum parágrafo, alguma página do livro Terapia dos Barbantes, Processo de Expansão e Despertar de Consciência, do Movimento Bioplenitude e da Terapia dos Barbantes, um curso de formação. E a ideia principal é estudarmos o conteúdo desse livro, que é tão profundo, é tão vasto, ele sempre nos ajuda a trazer alguma mensagem para a nossa vida, para o dia a dia. E o tema de hoje é justamente isso, o que a Netflix tem a ver com a terapia dos barbantes. E é uma coisa muito interessante que passa despercebido para a maior parte das pessoas. Sempre que você assiste um filme, seja um filme de aventuras, um filme épico, pode ser da Netflix, pode ser da Disney, pode ser de Hollywood, eles têm algo em comum. E esse algo em comum, ele se chama estrutura e o roteiro da jornada de um herói. Por que essa jornada de um herói é tão famosa? É porque ela reúne, através de estudos antigos, os principais arquétipos da humanidade. Então, quando a gente gosta de um filme, é porque a gente se identifica com o filme, a gente se identifica com a jornada de um herói, sem saber. E, por incrível que pareça, chegou o momento do livro em que a canalização nos afirma que a terapia dos barbantes, a sessão terapêutica com os barbantes, equivale a uma viagem da jornada que nós empreendemos, né? Essa jornada de um herói. Nós podemos lembrar um pouquinho dos filmes Robin Hood, A Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, A Bela e a Fera, Alice no País das Maravilhas, o Game of Thrones, todos eles seguem a mesma fórmula. Por isso que todos fazem sucesso. Então, as pessoas de Hollywood, os diretores, os cineastas, eles conhecem isso muito bem e eles aplicam para poder fazer sucesso, para ter uma bilheteria recorde, né? O Avatar também a gente inclui aqui. Essa jornada de um herói, ela é uma sequência que acaba se tornando muito familiar para nós, porque ela lida com esses arquétipos, com mitos, com lendas, com toda a mitologia grega. E ela tem sempre o bem e o mal, o certo e o errado, a conquista e a derrota, a luz e as sombras, a incerteza e a esperança. Tudo isso para que ela, a jornada, possa ser um espelho na nossa vida. No caso da terapia dos barbantes, essa jornada terapêutica passa por estes mesmos passos, por essa mesma estrutura. E olha lá se a sua vida também não está seguindo esse script sem você se dar conta. Então, vamos prestar atenção em cada fase, em cada movimento, em cada mudança dessa jornada, para a gente acender uma luz lá na nossa mente e identificar. Eu acho que eu estou nessa fase, ou então, realmente, todos esses personagens estão constantemente na minha vida. E é por isso que nós vamos, então, descrever a terapia dos barbantes sob a ótica da jornada de um herói. Então, a primeira fase é bem simples. É o chamado do mundo. É o chamado para algo diferente. E, de repente, a sua vida ficou chata. O mundo ficou chato, ficou repetitivo, está tudo muito comum, tedioso, certo? Porque você está vivendo os mesmos conflitos de anos atrás, você está convivendo com as mesmas pessoas que têm os mesmos defeitos, você está enfrentando as mesmas discussões com as mesmas pessoas, o mesmo passado te incomodando, porque não mudou o passado, né? Então, aquele mesmo passado voltando em muitos tempos. O mesmo medo do futuro, amanhã, como será amanhã.
Se você prestar bem atenção, a mesma ansiedade se repetindo, ansiedade de não dar conta, ansiedade de não ter, de faltar, ansiedade de não ser amado, ansiedade de não conseguir alguma coisa que você quer, que parece muito longe. Enfim, uma ansiedade de não dar conta, tá? Porque você não suporta mais o descontentamento. A vida ficou sem tempero, a vida ficou sem sentido. Isso significa que houve um surgimento de uma necessidade de mudança. Seja uma vontade de ser mais feliz, de ter relacionamentos mais saudáveis, de pertencer a um núcleo melhor, seja no trabalho ou nas amizades. Uma necessidade de amar e ser amado, de ser visto e ser respeitado, de sair da zona de conforto familiar e se conhecer melhor, se descobrir, se reinventar, enfim, de se realizar como pessoa. Para você olhar assim no espelho e falar: nossa, minha vida valeu a pena ter sido vivida, minha vida está valendo a pena. Essa necessidade, no fundo, é uma necessidade de ser livre. E é justamente essa necessidade de viver fora dos condicionamentos paterno e materno que vai trazer os conflitos, e esse conflito vai servir de convite, o chamado de alma, o chamado espiritual a uma jornada, a uma aventura com desafios que são psicológicos e espirituais. Então, todo herói nos filmes que você assiste, ele recebe um desafio, ele recebe uma chamada. Você precisa ir para tal lugar para conquistar tal povo, para trazer tal personagem daquele reino. Sempre assim, sempre tem esse chamado, que a gente chamaria talvez de missão, tá? Um chamado grande. Nós todos temos esse chamado. No início, a gente confunde esse chamado com os papéis que a família nos dá. E a gente acha: eu tenho que ser o provedor da minha família. Eu tenho que ser o palhaço da turma. Eu tenho que ser o fugitivo, eu tenho que estar sempre fugindo da minha família, eu tenho que estar sempre longe. Né? Então, a gente se confunde com esses papéis, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um chamado para você crescer em profundidade, para você alcançar coisas que só pelo que você aprendeu com a família, você não alcançaria. Porque o seu pai tem uma limitação e uma crença, a sua mãe tem outra limitação e outra crença, então não vai bater, não vai fechar a conta. Então tem coisas que você vai ter que descobrir por si mesmo. E você vai sentir: eu sou tão diferente do meu irmão, sou tão diferente da minha irmã, é porque a minha missão é diferente. Eu estou aqui no mundo para outra coisa. Tem gente que veio aqui para acumular bens materiais e gerar emprego para muita gente. Tem gente que já veio para renunciar ao mundo material. Tem gente que já veio para fazer parte de uma instituição. Tem gente que já veio para ser rebelde mesmo, para lutar contra as instituições. Então, essa missão que a gente tem, ela vai se revelando através dos chamados que nós temos. Eu tive o meu chamado para ir para o exterior. Desde pequeno, eu queria ir embora. Eu não sabia por quê. Isso foi se revelando na minha estadia lá fora, que foi como eu descobri a espiritualidade mais intensa, mais bonita, mais transformadora, mais rica, mais real e verdadeira, do que se eu tivesse simplesmente ficado na minha cidade. Então, cada pessoa vai descobrir a sua jornada, a sua missão, o seu chamado. Qual que é o convite? O convite é o conflito, o incômodo, o descontentamento. Mas o chamado vem a partir desse momento em que você põe o pé na estrada, que você enfrenta. Eu vou fazer isso, eu vou seguir carreira, eu vou construir a família, eu vou fazer alguma coisa e eu sigo em frente. Aí a segunda fase é a recusa. Por quê? Porque parece algo tão grandioso, o chamado parece uma missão tão grandiosa que a gente se assusta. Eu acho que eu não estou preparado, eu acho que eu não dou conta, dá aquele friozinho na barriga e a gente quer recusar, quer desistir.
A gente quer resistir a esse chamado rumo ao crescimento evolutivo. Por quê? Porque inconscientemente a gente tem medo do sucesso. A gente tem medo de crescer muito e perder aquelas pessoas que estão no nosso lado, que a gente valoriza. E aí a gente começa o quê? A desconfiar. Desconfiar de tudo e de todos. A gente desconfia do caminho, que houve o chamado, a gente desconfia da caminhada, do que pode surgir para você enfrentar, e a gente também desconfia dos caminhantes, que são as pessoas que vão surgir ao seu redor na sua caminhada. E não é assim na vida também? Você não sai confiando em todo mundo. Tem pessoas, a sua mãe te condiciona, o seu pai te condiciona, ó, não vai lá, ou não conversa com aquele tipo de pessoa, não faça tal tipo de comportamento. Então, nós começamos a dar continuação para essa desconfiança. Nós somos educados a desconfiar. E aí, esse momento em que a gente quer recusar o chamado, porque a gente não quer trocar a nossa zona de conforto, né? Esse mundo previsível, conhecido, às vezes até tóxico, a gente não quer trocar isso por algo incerto. E a jornada é uma aventura, e a aventura é incerta. Não tem garantia de nada. Essa recusa, essa fase da recusa, é um gesto de quem não quer se desapegar da dor. E vocês vão ver muitos clientes apegados à dor. Olha lá se não formos nós em alguns momentos, né? Então, tem a pessoa que recusa, às vezes também ela está recusando porque ela prefere culpar alguém do que simplesmente assumir a responsabilidade pelo próprio bem-estar. Ou então pode ser uma pessoa que jogou a toalha, desistiu de tudo e de todos, e não quer nem ouvir instruções, sugestões, não quer receber ajuda para aprender aquilo que ela ainda não aprendeu ou não sabe. Isso é muito comum nas pessoas com depressão. As pessoas com depressão não se abrem para o novo, não se abrem para receber essas instruções. E muitas vezes é uma instrução simples que tira ela daquele estado depressivo. Então, essa é a fase da recusa. O chamado a primeira, a recusa a segunda. Mas aí a vida fala assim, ó, não tem jeito não. Eu te pego pela perna, eu te pego pelo braço, eu te amar, mas você tem que vir. Eu vou te mandar um mentor. Eu vou te mandar uma pessoa que vai te inspirar, que vai te encorajar, que vai te encantar e te mostrar um monte de conhecimentos de uma maneira iluminada, de uma maneira bonita, de uma maneira colorida, de uma maneira que você não vai resistir. Eu vou te mandar um guia espiritual, eu vou te mandar um guru, ou eu vou te mandar uma professora de vida, sabe? Eu vou te mandar uma vozinha sábia e querida, eu vou te mandar uma instrutora de luz, ou vou te mandar uma terapeuta holística, uma terapeuta integrativa, tá? Para te mostrar um novo caminho. E a terapia dos barbantes, com as suas aventuras terapêuticas, né? Como a gente chama, ela tem uma supervisão amorosa, que lembra essa coisa de vó, de protetor, de mestre, de guru, né? Então, nós temos essa supervisão amorosa. A gente, como cliente, sabe e sente que ali, naquela terapia, nós não seremos julgados. Ali, nós receberemos bênçãos e recursos para essa transformação necessária. Ali, nessa terapia dos barbantes, temos a chance de encontrar a nossa essência, aquele lado mais divino dentro de nós. Nós vamos obter o poder, ao pegar os barbantes e formatar, nós vamos ter o poder de entrar num campo energético, que é inteligente e vivo, onde tudo pode acontecer. Para quê? Para expandir a nossa consciência, para mostrar aquilo que a gente não via com os olhos físicos, para despertar a nossa consciência para outras realidades, para outras dimensões que existem, mas a gente não pode ver porque a gente está muito preso na terceira dimensão. E ali, nessa terapia dos barbantes, a gente vai sair da influência do ego,
tá? A gente vai sair provisoriamente desse espaço de ignorância para poder saborear gotas de sabedoria e momentos de paz. Então, essa é a fase da mentoria. A seguir, a gente aprende com esse guru, com esse mentor, com essa professora de vida, a gente aprende o que? Aprende a confiar. A confiar e a seguir. Agora eu vou seguir, eu vou enfrentar a barra, eu vou enfrentar os desafios, eu vou enfrentar aquilo que eu me propus a fazer. Eu não vim aqui nessa vida à toa. Eu não vim aqui para passar a minha vida assistindo um filme na Netflix. Eu não vim aqui passar a minha vida só visitando shopping center, comprando, gastando, gastando. Tem que ter um propósito maior. Tem que ter um sentido maior. Porque eu sou um espírito. Então tem que ser alguma coisa que vá além da matéria. Então, essa pessoa, essa mentoria que me ajudou a dar esse passo. E na terapia dos barbantes, a gente confia no terapeuta, a gente entra no campo e não fica pedindo o currículo do terapeuta. Por quê? Porque você sabe que quem vai trabalhar ali é o campo. Né? Aí a gente segue aquelas primeiras orientações e começa uma travessia. Essa é a fase da travessia. Nós vamos atravessar a primeira porta, o primeiro limiar do nosso processo. Nós vamos receber uma permissão, por sinal muito honrosa, né? Da gente poder ir mais longe, para a gente poder ir em lugares que nunca fomos, para a gente poder sentir coisas que nunca sentimos, para a gente poder confirmar coisas que a gente acredita, mas só de ouvir, não de vivenciar. Quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, nesse trabalho eu sinto mais a presença de Deus do que quando eu vou na minha igreja. Por quê? Porque na igreja ela segue um ritual, e ali nos barbantes, ela simplesmente se entrega ao campo e vivencia esse conceito que ela tem do divino. Tá? Então, nós vamos atravessar esse portal e nós vamos ter a chance de encontrar com seres de luz. Nós temos a chance de receber ali a chave, a solução para os nossos conflitos. Ou essa chave vai abrir uma porta lá na frente para a gente alcançar outras dimensões do ser. Para a gente se ver do alto, não daqui de baixo. Para a gente se ver grande, não debaixo da mesa. Para a gente se ver divino, não apenas humano e material. Portanto, essa é a fase da travessia. Mas eis que nessa fase da caminhada, o campo energético dos barbantes se encarrega de soltar, de liberar um monte de informações, um monte de conteúdo do subconsciente, tá? E esses conteúdos são liberados para você trabalhar naquele momento. E esses conteúdos são liberados para revelar a sua forma de agir anterior com as situações difíceis, com pessoas que foram aliados na sua vida, pessoas que foram inimigos na vida, pessoas que tiraram algo de você que era vital e você não podia andar sem aquilo. Né? Então, você vai começar a entender as interações e como que você percebia essas pessoas. Então, por que nós entramos nessa fase agora do campo liberar todos esses conhecimentos? É porque ele vai nos colocar à prova. Igual nos filmes. O herói que sai na sua jornada, ele é colocado à prova. Ele passa por testes. E quais os testes que nós, clientes, passamos durante a terapia dos barbantes? A nossa aprovação é justamente a mudança de percepção. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mudar de percepção? Eu sempre enxerguei o mundo desse jeito, eu sempre acreditei que o mundo fosse desse jeito, eu sempre vi as pessoas dessa forma, eu sempre acreditei nisso ou naquilo. Como é que eu vou mudar a minha percepção? Por conta própria, assim? Não é só uma decisão. Você vai ter que passar por umas situações
onde você vai deixar de ser quem você é como pessoa e identidade, e você vai começar a se ver como processo. Por quê? Porque é a única maneira em que você vai abandonar as narrativas. E é lá nessa narrativa que mora o seu sofrimento, que mora o seu vitimismo, que mora, convive, reproduz e cresce todos os tormentos físicos e mentais que você já teve. Ou todos os tormentos físicos e mentais que você está tendo por não trocar de narrativa, por se apegar à narrativa antiga. Tá? E por que acontece isso, Benedito? É porque a mente, ela sempre esteve no comando. E ela quer participar dessa jornada. No início a gente já tirou o ego, né? Mas a mente consciente fala assim: não, eu quero ficar aqui para mim te dar umas dicas, eu quero ficar aqui para mim te orientar. Mas é coitadinha, é porque a mente não entende que essa aventura não inclui ela. Essa aventura não é para a mente mediana. Tá? Porque ela só sabe fazer o quê? Separar, julgar, separar, julgar, separar, julgar. E assim você não cresce nunca. Então ela é tirada de cena, ela é convidada a se retirar, né? E porque por mais que ela tenha boa intenção, ela mais atrapalha do que ajuda. Ela faz mais mal do que bem se ela permanecer tomando conta da sua vida. Por isso que nós temos o coração, para tentar dar essa folga para a mente, para tentar sair da mente e vivenciar outras realidades. E é por isso que nós temos a consciência, para a gente sair das emoções, dos pensamentos, para a gente vivenciar a essência, o ser. Tá? É tudo assim, tudo tem razão, tudo é ligado, tudo são como degraus da evolução, do nosso crescimento. Então, quando isso acontece, esse campo que é vivo e inteligente, que nos liberou tanto conteúdo, ele nos cala. Porque calou a mente, então ele nos cala. E ao nos calar, nos silenciar, o campo nos apresenta um mergulho no silêncio. E ele nos revela um vazio que a gente diz que na terapia dos barbanos, que o vazio é cheio, né? Então nós acessamos esse vazio que é cheio. O campo vem, nos pega pela mão e pelo coração e vai lá nos mostrar a riqueza do subconsciente. E como o subconsciente sabe tanto, sabe tudo de nós, haja biblioteca, haja papel, haja livro para escrever e guardar tudo que a gente já vivenciou, sentiu, pensou, planejou, intencionou. Né? Então, ele trabalha com símbolos e ele começa a jogar esses símbolos. Uma palavra, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa é a meta, esse é o trabalho do subconsciente. Mas o campo não fica só no subconsciente. Ele nos revela também o mistério do inconsciente. Aquilo que a gente não estava consciente e que existe, e que atua, e que nos influencia na nossa vida. Tá? É como se um personagem de um filme não soubesse que daqui a pouco ele vai se encontrar com um outro personagem, ou com o grande amor da vida dele, ou da vida dela. Então, na vida nossa é assim também. Nós só nos deparamos com isso, com esse mistério, a partir do inconsciente. Sem acessar o inconsciente, nós não resolvemos os nossos mistérios. Mas aí, se não bastasse, o campo quer nos mostrar algo mais profundo ainda, que nós chamamos de ser. Um ser que não depende de nome, não depende de corpo. Um ser que é uma existência e uma não existência quase simultânea. E se não bastasse, esse ser, ele mostra para a gente que existe uma outra parte da mente, um outro aspecto, que se chama alma. E essa alma é tão distante que existe um abismo entre o mundo material e ela.
né? Se não houvesse esse abismo, as almas estariam sendo visíveis e aqui passando por nós. Já pensou, você está na sala, passa uma alma, passa 10 almas, passa 20 almas perto de você? Né? Você ia se assustar, não ia conseguir relacionar com essa realidade. Então, nós fomos colocados distantes da alma, para que esse mundo das almas criasse esse abismo como um caminho a ser seguido, um caminho a ser buscado, um caminho a ser procurado. O que está acontecendo aqui nessa fase em que a mente nos revela a sua grandeza, a sua diversidade, a sua profundidade? O campo, ele está nos mostrando o que nos filmes de Netflix, de aventuras, de heróis, seria como a caverna secreta, sabe? Sabe aquele lugar, sabe, onde o Frodo tinha que alcançar para levar o anel, para combater o mal, lembra? Ele não podia usar o anel, ele ia ser tentado pelo mal. Tem sempre essa caverna secreta, tem sempre esse lugar que a gente precisa chegar. Para quê? Para encontrar essa outra dimensão do ser. E é o campo que diz para você assim, segue, vai, tem algo ali para você. E aí a gente, como já está munido de confiança, a gente confia, nós confiamos nesse campo energético, nós vamos receber a nossa primeira provação iniciática. Uma coisa é você ser tentado, né? Passar por dificuldades, provações na vida, no dia a dia. Outra coisa é você receber uma provação iniciática. A provação iniciática, a gente lembra muito da noite escura da alma, ou a morte de um ente muito querido, e como fazer, né? Ou então você é colocado num trabalho de tanatologia, onde você vai trabalhar só com pessoas terminais, pacientes terminais, né? Tudo isso é uma provação iniciática. Por quê? Porque ali você vai atravessar as suas sombras, mas sem sentir medo. Lá na vida material, lá nas provações do mundo, você recebe cada prova e você expressa o medo. Já na provação iniciática, não tem lugar para o medo. Por quê? Porque você já não se apega a elas. Você entende que ela é iniciática, você entende que ela vai te conduzir a algo que a maioria das pessoas não alcança, não consegue. Sabe que um grupo pequeno de pessoas seria um grupo de despertos, um grupo de iluminados, algo parecido assim como exemplo para você entender, tá? Mas na sua vida seria outra dimensão, outro aspecto. Então ali você está sendo, já foi capacitado a ter fé e coragem. E no mundo nem sempre você tem coragem, porque tem muita gente te tirando, te roubando a coragem, e nem sempre você tem muita fé. Lembra que até Jesus falava que a nossa fé é do tamanho do grão de mostarda? A gente não tem fé na nossa vida, pensa que tem, mas não tem. E aí, nesse momento, quando você está passando por essa provação iniciática, dentro da terapia dos barbantes, é aquele momento em que você recebe essa coragem para mudar de percepção. Você já tem uma empatia por aquela pessoa que você julgava e condenava. E essa coragem de olhar com outros olhos te muda a percepção. E aí, você muda aquela percepção. Eu vivia num mundo hostil, num mundo onde as pessoas me perseguiam, as pessoas me faziam mal, as pessoas me abusavam, as pessoas me exploravam. Eu saio desse mundo hostil e entro num processo. E esses processos são cósmicos, tá? E eles já estão lá à nossa disposição. Desde o começo do mundo, esses processos cósmicos já estão lá à nossa disposição. E aí a gente aprende o que na terapia dos barbantes? Que eu posso chamar esses processos, que eu posso mudar de processo a hora que eu quiser, que eu posso sair do meu processo incômodo, triste, sofrível, a hora que eu quiser, num estalar de dedos.
que eu vou chamar, eu vou buscar esse novo processo, aquele processo que me parece disponível para o meu crescimento naquele momento. Sem depender do passado, sem depender do que eu sofri ou passei, sem depender do que eu pensei, sem depender do que eu sofri. Por quê? Porque agora já não tem mais esse eu, agora eu já me expandi, agora eu já sou um ser, e esse ser em busca da própria essência. E é ali, nesse processo da iniciação, da aprovação iniciática, que nós acessamos a própria luz. Essa luz passa a ser uma espada, né? Lembra dos filmes? Né? A Guerra nas Estrelas, a espada de luz. Por quê? Porque essa luz, essa nova percepção, é esse novo entendimento da realidade. E ali nós recebemos essas armas do discernimento que são libertadoras. Ali a gente percebe que a vida é uma experiência muito mais sublime, que a vida que nos foi dada é para que a gente descubra que a gente é metade humano, metade divino. Ali nessa fase, quando a gente permite se fluir de uma nova percepção, quando a gente abraça esses processos, a gente cresce no amor próprio, tá? A gente vira esse amor. A gente cresce em lucidez, cresce em empatia. Ali a gente está mais propenso a perdoar. Ali a gente é perdoado pelo campo. Ali nós ressignificamos as nossas ações e interações. É ali, naquele momento, que nós ressignificamos as nossas escolhas e as nossas decisões. E é por isso que quando a gente sai dos barbantes, a gente acaba fazendo alguma coisa que parece que nem planejou, então corre lá e chama a pessoa. Quero conversar com essa pessoa agora. Quero compartilhar algo com ela, eu quero pedir perdão, eu quero dividir essa descoberta, essa luz, essa espada de luz que eu consegui durante a sessão dos barbantes. E ali, tudo isso é possível porque dentro desse campo inteligente e dentro desse fluxo de processos, na ausência do eu identidade, mas na presença do eu divino, o que acontece? Nós encontramos um sentido maior para os propósitos que a gente teve ou tem ou vai ter na vida. Ali a gente se cura, tá? Com a obtenção de uma nova consciência. Então, essa é a fase da provação iniciática. Então, na jornada do herói, a fase seguinte é a recompensa. Por quê? Porque nós fomos, enfrentamos, aprendemos, adquirimos essa nova consciência e saímos vitoriosos dessa travessia, né, de vida, dessa travessia de obstáculos, dessa travessia de experiências. E aí o campo energético, ele vem e fala assim, olha, parabéns, eu vou te dar uma recompensa agora. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o campo te recompensa intencionalmente? Porque ele já percebeu o teu crescimento, ele já detectou, epa, você evoluiu, você subiu mais uns passos no seu despertar, você subiu mais uns passos na sua metade humano, metade divino, nessa abordagem, tá? Então, ele vem e nos oferece uma recompensa por essa aventura espiritual e existencial que você teve naquela sessão. E não importa, a sessão não precisa ser a chave mística, que vai passando por dimensões. Ela pode ser simplesmente a de autoestima, pode ser a sessão de medo, não importa, tá ok? Então, fica atento, você é recompensado, sim, em toda a sessão. Por mais que você não entenda isso, por mais que você não aceite como recompensa, o campo é tão amoroso que ele vai te recompensar. E como que pode ser essa recompensa, Benedito? Olha, pela prática que nós temos, e que vocês também, alunos e terapeutas formados, têm, vocês vão concordar comigo.
Eu vou dar uma lista agora para vocês verem como elas são, tá? Podem ser uma ou mais dessas. Então, pode ser um super encontro com um ser de luz. Começa ascensionado, dá para arrepiar aqui, levantar os cabelos, né? Porque é tão real, é tão verdadeiro, é tão bonito. Pode ser um abraço em nossa essência. Ai daqueles felizes, aqueles que alcançam a essência dentro da terapia dos barbares. Eu diria que é um dos momentos mais lindos, tá? Procure, busque, tente programar para que essa experiência seja real na sua vida, para que ela aconteça um dia, se você ainda não conseguiu. Mas eu acho um dos momentos mais divinos, mais sublimes, quando você encontra a essência. Pode ser um reencontro com nossos ancestrais. Que gostoso encontrar sua mãezinha que já se foi, seu paizinho lá, né? E ele vem te dar uma frase de sabedoria, te dar uma orientação, te dar um aconchego espiritual. Pode ter essa recompensa. Pode também ser uma libertação de alma, tá? Pode ser uma libertação de destino. Parecia que o meu destino estava fadado a ser isso, de repente, bum, daquela abertura de campo, aquela abertura de possibilidade, as coisas começam a acontecer na minha vida. E até então estava tudo travado, né? Então pode ser uma libertação de alma e de destino. Pode ser um repouso no colo do espírito. E por que que existe o repouso na terapia dos barbantes? A gente antes conhecia o repouso do Espírito Santo nas igrejas, né? E de repente nos aparece o repouso dentro da terapia dos barbantes. Isso acontece por quê? Porque a alma, ela sabe os propósitos a que viemos nessa vida. E a mente mediana não sabe. E a mente mediana cria muito sofrimento em cima daquilo que ela não entende. Cria muito sofrimento em cima daquilo que ela está vivenciando, como se fosse uma punição, um castigo, como se fosse vitimismo, né? Como se não fosse merecedora daquela experiência. Mas aí a alma pega e fala assim: você é espírito, eu vou te dar essa experiência, eu vou te dar esse repouso, eu vou te dar esse descanso da mente para você voltar a se recuperar, a se amar, a se regenerar como espírito. E aí a gente tem esse repouso do espírito. Porque às vezes o mundo é cruel demais com a gente. Às vezes o mundo nos isola, nos despreza, nos critica, não acredita na capacidade da gente. E aí vem esse repouso como uma verdadeira recompensa. Pode ser também, essa recompensa pode vir como recebimento de uma intuição que vai mudar o rumo dos seus relacionamentos, que vai mudar o rumo da sua vida profissional. Pode ser um banho de luz transcendental. Né? Pode ser uma diksha muito profunda, pode ser uma bênção de um arcanjo, pode ser uma entrada numa luz maravilhosa que você fala assim, gente, onde que existe isso? Onde que é isso? Eu não quero sair daqui. Né? Pode ser esse banho de luz transcendental. Pode ser um exercício de expansão de consciência, né? Que você jamais viveu antes. Pode também ser o início do seu despertar. Nós trabalhamos, expandimos, para que um dia toda essa expansão vire o despertar da nossa consciência. Pode ser um relance, um vislumbre de como será a sua vida após o processo de iluminação. Tá? Porque a iluminação é um processo tão ímpar, tão único, que nada se compara aqui. E às vezes você tem uma oportunidade de vivenciar isso por um minuto, mas esse minuto vale como uma eternidade. Tá? Pode também, a recompensa pode vir como, não símbolos, como visões do registro akáshico, que é um registro no éter que contém toda a sua trajetória na linha do tempo. Para quem acredita em reencarnação, né? Tudo que já aconteceu em todas as reencarnações.
Para quem acredita na ressurreição, o que vai acontecer depois que você for ressuscitado. Tá? Pode também, o presente pode ser um choro de êxtase. Algumas alunas já tiveram isso. Né? Chora, chora, mas às vezes o terapeuta até assusta, né? Mas aquele banho de alma, aquele choro faz um bem tão grande que ele se transforma em êxtase. Tá? É uma limpeza magnífica que você não conseguiria por outros meios aqui fora. Tá? Mas isso vem como recompensa daquela sua atitude em aceitar mudar de percepção. E pode ser também o acesso à mente supraconsciente, né? Que foi a mente que deu origem à terapia dos barbantes. Então, essa é a fase da recompensa. Passada a fase da recompensa, recebidos esses presentes no aqui e agora, o mentor ou o terapeuta, ou aquela pessoa que veio para a sua vida só para ter certeza que você ia entrar nesse caminho e não ia sair logo, ia continuar nesse caminho, às vezes eles são retirados, eles saem da Terra, né? São iluminados, são encantados, vão embora daqui da Terra, já cumpriram a sua missão. Então, esse mentor começa a se preparar para sair de cena. Todos os filmes têm isso. Todos os mentores saem de cena, tá? Então, na vida é assim também. E na terapia dos barbantes, quando você começa a se preparar para o caminho de volta, e não adianta você querer continuar, porque o campo fala, ó, já tirei da tomada, acabou a experiência, volta para o mundo, volta para a realidade, porque agora você trouxe uma nova realidade. Vai lá compartilhar essa nova realidade com as pessoas que você ama, vai lá compartilhar essa nova realidade com o mundo. Tá? E aí você pega de volta a sua mente mediana, mas dessa vez com novas percepções. Dessa vez com novos sentimentos, novas sensações. E é lógico que esses sentimentos vão ser mais elevados, eles vão ser mais refinados, mais purificados. E aí você vai sentir na pele o que significa a autorrealização. Sabe? Aquele momento em que você já terminou a experiência, aquele momento em que você está querendo sair ou voltar para a experiência, aquele momento em que você está ressignificando, mas você ainda está com o pé no ar, você ainda está no alto. Sabe aquele momento? Aquele momento é o que a gente chama de autorrealização. E lá na Índia, nesses países mais espiritualistas, a autorrealização é uma meta, é uma missão de vida. Tem gente que quer despertar, tem gente que quer a iluminação e tem gente que quer a autorrealização. Então, nós temos gurus na Índia para todos esses gostos, para todos esses pedidos, tá? E a autorrealização é uma sensação maravilhosa. É uma sensação de leveza, onde nada te incomoda. Você vai passando através dos acontecimentos, dos desafios, e eles não te jogam no chão, jamais. Você flui, é um estado de fluidez maravilhoso, chama-se autorrealização. Então, nesse momento, você está voltando de uma viagem, dessa jornada do herói, nesse momento você está voltando transfigurada, você se transfigurou em luz. Nesse momento, você experienciou o que é ter um corpo de luz, já que aqui no mundo material, a gente só tem esse corpo carnal, né? A gente se refere, você toca a sua pele, você fala, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na coluna, eu estou com dor, estou com tendinite, ou seja, você se relaciona a você como corpo físico, e não como corpo de luz. Porque se você se relacionasse como corpo de luz, você não teria tantas dores, nem tantas doenças. Porque a energia, a luz está lá dentro da célula, a nível celular. As células estão trocando luz a todo instante. Se ela pode trocar luz, ela pode trocar também informações para te aliviar de dores físicas e dores psicológicas. E ela vai te aliviar também de doenças. Mas acontece que a gente não tem essa familiaridade com a luz. E aí quem entra ou a fé, que é o futuro, ou entra o medo, né? Do que vai acontecer.
Então, nós vamos lidando de maneira diferente com isso, com essas sensações. Eu perdi a pergunta, apareceu uma pergunta aqui, eu perdi. Se puder repetir. Vou ler para você, Benedita, da Mari. Ela perguntou: nesse estado de realização, como você vê a dor do outro? É puro amor e pura compaixão. A do outro você vê como puro amor e como compaixão. E a teu amor, a tua compaixão é tão grande que você ancora esse amor no campo. E esse amor ajuda a curar a pessoa. Tá? Não tem piedade, não tem empatia. É puro amor. É um amor muito puro que você enxerga a dor do outro. Ou seja, a dor do outro não é do outro, é a dor da mente. Tá? Então é como se você falasse assim: eu ancoro todo esse amor para que esse amor vire luz, e ao virar luz dentro de você, ele te permita mudar de percepção. Ele permite que existe. A dor nada mais é do que uma expressão de medo do futuro. Tá? Então, é por isso que tem a Vipassana, a meditação Vipassana, onde a gente fica 10 horas parado para sentir dor, aí de repente você supera essa dor e você, nos dias seguintes, você fica 10 horas sentado na mesma postura e não sente dor. Porque 80% das são mentais, são medos do futuro. Então, quando você está num outro processo, no processo de autorrealização, no processo de despertar, você olha diferente. Você fala, gente, é uma ilusão, né? Esse corpo físico está se iludindo como se a dor fosse tudo, como se a doença fosse tudo, como se a morte fosse tudo, como se isso fosse o fim, né? Como se, eu estou acabada, agora eu vou ter dor a vida inteira. Eu estou acabada, agora eu vou morrer. Seria mais ou menos isso. E aí, quem está nesse nível automaticamente muda a sua percepção, muda o seu nível de entendimento, muda a sua frequência, muda a sua interação com aquilo que está acontecendo. E aí, nós, chegado esse momento, na terapia dos barbantes, nós passamos pela fase da ressignificação, né? Que é a ressignificação da sua experiência. Então, quem que foi o elixir dessa jornada do herói? Qual que foi o grande aprendizado, a grande razão de existir que permitiu com que o herói chegasse vivo, vitorioso e consciente até o final da história? Foi a transformação, tá? Então, essa transformação é o que nós recebemos como resultado, a gente chama de resultado, né? O resultado de uma sessão da terapia dos barbantes. E agora, para encerrar, eu só quero perguntar rapidamente para vocês: o que causou essa transformação? Será que foi a aventura? Será que foi esse sim que você disse para mudar, para sair de onde você está, de uma situação ruim, desagradável, e mudar e modificar e ter relacionamentos mais saudáveis, ter um corpo mais saudável? Será que é essa aventura que foi responsável pela sua transformação? Eu acho que não. Eu acho que não foi aventura, sabe por quê? Porque se você tivesse dito não para essa aventura, ela poderia te trazer ou chegar até você através de outra técnica. Ela poderia chegar até você através de outro evento, tá? Ela poderia chegar através de sua vozinha, através do nascimento de uma nova criança na sua família. Não sei, essa transformação vem de várias fontes. Então, eu não acho que foi a aventura que é a grande responsável pela transformação do herói. Será que foi a lição? Eu acho que não. Eu acho que não foi a lição. Sabe por quê? Porque tem lições que são aprendidas, mas não são perpetuadas, não são continuadas. Tem lições que são percebidas, eu percebi a possibilidade de mudança, de percepção,
mas ela não foi aprendida. Eu vou embora sem aprender aquela lição. Por quê? Porque eu não fiz a minha parte, eu não acolhi. A minha parte é acolher aquilo que o campo me deu. Tá ok? Então, existe essa possibilidade. Tá? Então, essa lição, ela, para muita gente, ela precisa ser repetida. Ela, tem gente que aprende dificilmente, né? Aprende pela dor e não pelo amor, a gente fala. Então, significa que, para algumas pessoas, a lição tem que ser repetida, vezes e vezes, para poder ser eternizada, para poder ser absorvida ou assimilada. Então, eu não diria que foi a lição a grande responsável pela transformação. Porque as circunstâncias mudam mesmo diante dessa mesma lição, desse mesmo aprendizado que você teve. E você vai exigir novas aventuras, você vai aprender novas lições, mas não é a única causa ou a causa principal responsável pela sua transformação. Será que foi a vitória? Será que foi a vitória conquistada? Conquistada pela sua experiência? E aí você até recebeu um prêmio? Será que é por isso que você transformou? Será que você é negociável? Será que você só cresce se ganhar alguma coisa? Será que você só evolui se tiver recompensa? Porque na noite escura da alma é o contrário, você perde é tudo, você não ganha nada. E o crescimento é exponencial, né? É enorme. Então, eu acho que não é a vitória. Porque às vezes também essa vitória te engana, né? Você começa a usá-la para o ego espiritual, para se enaltecer. Eu sou o bambambam. Bam, bam, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes a vitória pode funcionar como distração. Tá? Às vezes ela nos ilude pelo poder que ela te dá e não pelo amor que ela te acolheu, que ela te recebeu. Então, na minha modesta opinião, na minha análise pessoal, eu acho que o que causou e o que causa a transformação é a nova consciência adquirida. Não é o novo pensamento, é a nova consciência. Ok? Então, essa calmaria interior que surge no final da sessão dos barbantes, ela pode ser lembrada e pode ser levada para as tempestades do mundo. Tá? Aí você atravessa calmamente, tranquilamente, aquilo que a gente chama de princípio da incerteza. Olha só, eu só vou tocar a minha essência quando eu aceitar o princípio da incerteza. Porque se eu tiver apenas certeza de tudo que eu quero, ou penso, ou faço, eu não vou evoluir, eu vou repetir. Eu vou fazer sempre a mesma coisa. E a vida não é assim. A vida falou, não, 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 não. O mundo é baseado no princípio da incerteza. No meu blog, se você for lá, eu vou publicar 6 ou 7 artigos sobre o princípio da incerteza. Eu recomendo vocês a lerem no Gente que Pensa 2012, tá? Para entender um pouquinho mais essa parte do princípio da incerteza. Para você entender que quando você tem o princípio da incerteza, você busca novas possibilidades. Você busca a sua potencialidade. E é isso que o barbante faz. É isso que a terapia dos barbantes faz. Ele te recomenda, ele te instrui, ele te comanda, ele te conduz, ele te oferece e ele te premia com essa busca de novas potencialidades. E aí, isso só foi possível porque ali dentro você descobriu que você é pura luz, que a sua matéria é luz. Portanto, sejam todos felizes e mais conscientes com a prática da terapia dos barbantes, onde você é o herói ou a heroína na jornada da vida.